e percebendo que Jung viu com clareza, né, a conexão direta entre a psicologia que ele desenvolvia, que ele não podia encontrar em Freud, as bases históricas que ele procurava para assentar as descobertas, né, da experiência, né, que ele fez em 1913, após o rompimento do relacionamento com Freud, né, em que ele mergulhou naquilo que ele chamou de confronto com o inconsciente, um momento de desestabilidade muito marcante, né, na vida de Jung, mas que ele decidiu, né, fazer essa experiência, suportando a tensão, né, gigantesca das ansiedades, né, enormes que se aproximavam dele, né, de uma maneira avassaladora, deixando inclusive Emma e Jung preocupada, né, achando que o marido estivesse, né, mergulhando numa psicose, porque os conteúdos que irrompiam no campo da consciência de Jung eram conteúdos bizarros, conteúdos comuns nos esquizofrênicos do Burgoljo, que ele estava acostumado a tratar, né, mas que ele, suportando a pressão, né, suportando e sendo a consciência dele o continente dessa massa amorfa, né, daquele conteúdo, né, sem sentido e sem significado, carregado de luminosidade, ele foi capaz de, lentamente, criar uma técnica, criar um método em que cada um daqueles objetos mentais que surgiam no campo da consciência dele, né, se tornassem objetos mentais, né, estruturadores da consciência. E é claro que isso fez com que Jung pesquisasse em todas as áreas do conhecimento, porque ele precisava, né, urgentemente encontrar, né, um guia, alguém que pudesse falar com ele, né, dizendo que ele atravessaria, né, aquele mar tenebroso, né, e alcançaria do outro lado, né, o sol, né, da individuação. As pessoas que ele encontrou eram aquelas pessoas, né, que trabalhavam de uma maneira isolada, né, distante, né, da cidade, né, escreviam de forma enigmática, né, e acreditavam ser possível encontrar, né, o ouro precioso, né, um ouro que tornaria todas as pessoas que encontrassem muito ricas, né, e completamente autossuficientes no que concerne a questão material. Depois Jung foi capaz de dizer que essa era a maneira com que os alquimistas, né, dispersavam, né, as pessoas, né, porque para eles, né, o ouro filosofal, o ouro da individuação, o ouro da transformação era muito mais precioso e merecia por parte deles muito mais segredo do que aquilo que eles estavam procurando, o objeto, né, sobre o qual eles se debruçavam para encontrar esse objeto precioso, do que dizer que o ouro encontrado seria aquele ouro material que poderia ser vendido, né, e enriquecendo a pessoa, né, de dinheiro e de bens materiais. Então veja como os alquimistas funcionavam. Eles usavam uma isca, que era isca, né, que o coletivo, né, facilmente poderia cair, né, para desviar a atenção daquelas pessoas para o verdadeiro processo alquímico que eles buscavam e que eles entendiam que para encontrar aquele objeto escondido no interior da alma era preciso existir uma vocatio, né, uma vocação, um chamado. E esse chamado geralmente era um profundo sofrimento, tal como Jung passou, né, em 1913. Né, quem leu lá O Confronto com o Inconsciente vê, né, que tudo
todo aquele material fantasmagórico, né, é uma produção do inconsciente do Jung, que é verdade, né? Mas o que não fica explícito, porque não é o objetivo dele explicitar, é o grande sofrimento pelo qual ele passou, né? E sendo esse sofrimento, né, a substância necessária para dissolver, né, todas aquelas estruturas que estão mais na superfície, né, da nossa consciência e que representam grandes obstáculos no processo da descoberta do tesouro interior. Então, a mortificatio, né, é uma etapa do desenvolvimento obrigatória. Analogias com a mortificação poderia ser o momento em que Jesus desce à mansão dos mortos e fica ali 3 dias, né, no mais profundo mistério e silêncio. Né? Desceu à mansão dos mortos e não se diz nada sobre o que aconteceu ali na mansão dos mortos. Uma passagem emblemática também no Antigo Testamento, que eu não lembro agora de qual livro, né? E não me lembro qual é o profeta, mas sei que ele é orientado por Javé, né, a profetizar sobre os esqueletos que estão naquele vale dos mortos, né, todos eles, né? E essas profecias gritam, né, para Ezequiel 37. Ezequiel 37, né? Para que cada um daqueles seres que estavam mortos voltem a ganhar vida, e uma vida transformada pela morte. Né? Então, não há nenhuma possibilidade de se alcançar a pedra preciosa que está escondida dentro de nós. Dentro de nós. Essa é uma intuição extraordinária, né, da alquimia, né, que é uma versão do cristianismo, na verdade, a alquimia ocidental. Né, e que Jung foi capaz de perceber de modo empírico através das sucessivas mortes e ressurreições que aconteceram na vida dele. Né? Seria tão bom, tão maravilhoso, se nós pudéssemos, né, consolidar essa percepção das transformações, né, a partir de processos dolorosos, processos de sofrimento. Né? Seria tão interessante para a psicoterapia, né, se nós entendêssemos as nossas crises, as nossas dores, as nossas angústias como substâncias necessárias para derreter aqueles aspectos, né, desnecessários e impeditivos, né, de fazer nós nos encontrarmos com aquela centelha de luz, com a pedra preciosa, com o lápis filosoforum, né, realizando assim a opus magnum, né, a obra maior, que é o nosso processo de individuação. Seria tão mais bonito se nós chamássemos os nossos transtornos de pânico, as nossas depressões, né, os nossos transtornos psiquiátricos, né? Seria tão melhor, e eu acho que o prognóstico de cura seria muito melhor ainda, né, se nós fôssemos capazes, né, de transmitir através da nossa experiência pessoal com o nosso próprio sofrimento para o nosso paciente que está ali, e que ele percebesse, né, olhando para nós, ele percebesse aquilo que Jung chamou de autoridade moral. A autoridade moral do analista não é outra coisa a não ser aquilo que ele andou fazendo com ele. Então, as palavras dele precisam refletir a experiência interior que ele vai levando adiante na jornada de sua vida, sua capacidade de suportar sua sombra, sua capacidade de olhar todos aqueles 7 pecados capitais que habitam o nosso profundo, né? Meditar sobre cada um deles, né? Tentar superá-los, não no sentido de não experimentá-los, porque isso seria de um narcisismo, de uma soberba intolerável, mas uma capacidade grande, né, de suportar a imperfeição, a nossa imperfeição jamais resolvida. E quanto mais nós acolhemos de uma maneira benévola a nossa imperfeição, pasmemos juntos, a nossa própria imperfeição se revela para nós
com os seus segredos e com as suas virtudes. Transforma o nosso eu, né, num eu humanizado, num eu dotado daquela riqueza, daquela fonte de água viva que Jesus diz para a samaritana: mulher, me dá de beber água. Ela diz: não te dou de beber água, porque nossos povos são inimigos, eu reconheço o teu sotaque. E ele diz: mas se tu soubesses quem é que te pede água, né, tu que me pedirias água, né, e eu poderia saciar a tua sede, e nunca mais tu precisaria vir aqui a esse poço buscar água alguma, né, porque toda a sede seria saciada. Eu sou essa água. Se tu me beber, tu nunca mais sentirás sede em toda a tua vida. Então, essa é a água alquímica. E não é sem razão que o alquimista diz que toda profunda transformação precisa primeiro transformar o objeto que pretende a transformação em líquido, em água. Porque a água é a forma original da vida. Então, quando a gente se dilui, né, através de uma crise, ontem mesmo eu ouvia de uma paciente com pânico, eu comecei a atender ontem, né, ela estava em Ipanema e vinha para Barra da Tijuca. Então, o espaço entre Ipanema e Barra da Tijuca parecia para ela intransponível, de tão longe, né, porque o ego está esmagado pela experiência luminosa do Deus Pan. Né? O ego está esmagado por uma experiência religiosa, né, com uma divindade que a psiquiatria achou por bem recuperar do panteão grego, que é o grande Pan, aquele que nos assombra, aquele que nos mete medo, aquele que nos mete pânico, né? E nós esquecemos do belo Pan, que inventa a flauta, que gosta de dançar, que é alegre, que é carregado de sexualidade, carregado de vida, de alegria, né? Mas quem disse que a gente não tem medo disso também, né?